A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam todos bem-vindos para mais um momento de uma conversa com Deus, um momento nosso, um momento especial, um momento celestial. Amém? É um momento que a gente procura tirar todas as outras questões da mente, onde a gente procura realmente estar concentrado, focado, determinado em se aprofundar mais nas Escrituras, estender o nosso olhar, o nosso entendimento à luz da Palavra de Deus. Amém? Eu sou Fausto Gomes e estamos aqui para mais um momento de conversa com Deus. Hoje, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é um sermão, é o primeiro sermão de Jesus no livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Então eu vou procurar já de antemão adiantar aqui, para não ficar um vídeo muito extenso, mas ele tem várias nuances, né, esse sermão. Então eu já vou procurar adiantar sobremaneira aqui, para ser o quanto mais prático possível. Amém? Peço que se puderem fazer anotações, se puderem realmente focar, prestar bastante atenção, porque são detalhes que fazem a diferença aqui nesse sermão. Amém? Então vamos dar início com a oração. Senhor, Pai amado, é a partir de Ti que tudo se ilumina em nossa mente. Só Tu tem o poder de trazer o entendimento da Tua palavra. Sem o Espírito Santo, seria apenas mais um livro cheio de letras e cores, mas a partir do entendimento, da intercessão, da misericórdia para que Tu tens para conosco, a partir daí nós conseguimos ter algum tipo de reluzência, algum tipo de entendimento, algum tipo de aproximação de Ti, Pai. Que hoje, a partir desse momento, Tu consiga trazer para todos os lares, todas as pessoas que estão buscando, Pai, que estão focadas em se aproximar mais de Ti, em conversar contigo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Pai. Te pedimos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, irmãos. Vamos dar início logo de antemão. Eu vou deixar um comentário fixado aqui nesse vídeo, trazendo alguns comentários, informações a respeito da continuidade desses vídeos. Talvez eu dê continuidade a partir do canal da igreja que eu congrego. A liderança eclesiástica nos convidou para estar dando continuidade, para fazer um trabalho nesse sentido no canal da igreja, amém? Então, referente a isso, eu acredito que eu vou estar deixando algum comentário fixado aqui, tá? Fiquem atentos, se puderem já se inscrevam no canal da igreja, ele é IEAMA, a abreviatura fica mais fácil, né, para você encontrar no YouTube, amém? IEAMA, Igreja Apostólica Atalaia, seguidores de Cristo, amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, aqui já tem uma paradinha para a gente refletir, vou repetir. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, ou seja, multidões seguindo Cristo, andando com Ele, próximo dele, sempre teve e sempre terá. Pelo menos esse é o discurso de muitas multidões. Estamos com Cristo, estamos seguindo. Só que ele conhece quem realmente são os seus discípulos. Quem realmente é discípulo, quem segue, quando ele vê Jesus se aproximando, Jesus se
se prontificando a ensinar, se prontificando a conversar, só esses que se aproximam. Pode observar que ele fala, ó, Jesus as multidões subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Não são qualquer um, não é o monte, não é a multidão, é os seus discípulos. Procure entender, procure ficar atento para quando Jesus te chamar, para quando Jesus se aprontar. E aí você se assenta, você se aproxima como um discípulo, está pronto para ensinar. Amém? Continuando, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aleluias. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Essas bem-aventuranças, a gente tem que comentar, para ficar um melhor entendimento, se atentem à questão. Essas bem-aventuranças não são para todos. Lembre-se quem se aproximou dele, quem se assentou para ensinar, para receber o ensinamento, para receber esse sermão. Então, ele vem com estrutura. Cada bem-aventurança, ela vem primeiro com a responsabilidade como cristão e logo à frente uma recompensa. Observem na primeira, bem-aventurados humildes de espírito. Responsabilidade. Porque deles é o reino dos céus. A recompensa. E se segue dessa forma por todas as outras. Ou seja, nós como os discípulos temos responsabilidades, temos condutas, mas não pura e simplesmente por ter que fazer, e sim por amor e ciente da recompensa que teremos a partir de cada uma dessas responsabilidades sendo cumpridas, sendo praticadas aqui na Terra. Amém? Vamos dar continuidade. Versículo 13, irmãos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. No caso aqui do sal, irmãos, o sal é quem dá sabor, é o tempero da terra. E é o que conserva também. Como vocês sabem, tem alimentos, carne, coisas que era armazenada antigamente com sal para ser conservado. Num alimento, numa comida que você vai comer, sem o sal, ela fica o quê? Como em algumas regiões fala, insosso. Ah, essa comida está insossa, sem sal. Tá certo? Um sabor que não dá para descer. É desse jeito a terra, sem esses discípulos, sem nós atuando a partir dessas responsabilidades. Os discípulos que vêm como tempero da terra, como trazer algo novo para conservar nós num caminho, os irmãos num caminho correto. Amém? Quem não consegue, ou quem não é discípulo, ou quem não faz parte disso, é esse outro sal. É esse sal que não consegue restaurar o sabor. É esse sal que só vai servir para ser lançado fora e pisado pelos homens. Naquela época tinha uma prática nas estradas de uma cidade para outra, que havia troca, comércio em si, né, ou até mesmo peregrinação para orar. Eram estradas
que no inverno ou em tempo úmido, elas ficavam muito escorregadias, era difícil de trafegar. E esse sal que não presta, esse sal que não tem sabor, ele era utilizado como uma espécie de para auxiliar, né? Não tá escorregando. Você jogava esse sal, pisava nele, não escorregava. Facilitava para as carroças, para todo tipo de veículo que fosse passar, não tá escorregando. Só serviria para isso, para ser pisado. Amém? Esse é o ensinamento sobre o sal. Agora, sobre a luz que vai trazer aqui, é mais ou menos o mesmo sentido. Observem, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alume a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amém? Todas as boas obras que fazemos é só com esse intuito, para todos observarem a partir daí, glorificarem o vosso Pai, o nosso Pai que está no céu. Amém? Essa luz, vem falar dessa luz que ela tem que se iluminar, ela é a luz do mundo, nós como os discípulos. A partir da luz que Jesus perpassa, reflete diante de nós somos essa luz do mundo. E não tem que ser apagada, não, irmãos. Não tem que estar debaixo da mesa, escondido debaixo do cobertor. Não. Ela tem que estar à mostra, ela tem que estar iluminando. Ela não tem que estar em evidência para que se vanglorie, não. É para que a partir dessa luz que é Jesus, a partir de nós, ela acabe iluminando o mundo, acabe trazendo essa mudança de estado, de ambiente. A luz em vez das trevas. Amém? Versículo 17. Não pensem que vim para revogar a lei e os profetas. Vou parar aqui só para um assunto. Toda vez que vem o Novo Testamento falando de lei, se refere, irmãos e irmãs, aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, chamados também de livros de Moisés e conhecidos também como Pentateuco. Penta 5, né? 5 livros, 5 leis. Tá? Eles compõem essa lei, os primeiros 5 livros. Pentateuco, o livro de Moisés. Quando Jesus retrata ele, quando os profetas relatam sobre ele, aqui estão falando lei. Amém? Sempre quando tiver a lei, vocês lembrem disso. E logo mais à frente está os profetas. Esses outros profetas são os outros livros que compõem o Antigo Testamento. Profetas menores, maiores, mas são os outros livros. Amém? Então, repetindo aqui, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Está se referindo ao Antigo Testamento. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iontio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O Antigo Testamento não está apenas como teoria, ele vai acontecer na prática, em sua plenitude. Nenhum tio, nenhum i deixará de se cumprir. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Ou seja, pior ainda, você viola um mandamento do Antigo Testamento e ainda ensina, falando sobre os falsos profetas aqui. Amém? Será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ou seja, os religiosos daquela época, nós não temos que se assemelhar a eles, nós temos que ser sal, nós temos que ser luz, nós temos que ser o diferencial a partir dessa conduta cristã aqui na terra, respeitando a lei e os profetas. Amém? Vamos dar continuidade. Versículo 21.
A partir daqui, irmão, só um adendo. Jesus vai começar a atualizar, a otimizar, a trazer mais rigidez. Ele vai, vamos dizer assim, apertar o nó de leis, de orientações, de ordenanças do Antigo Testamento. Ele vai trazer essas leis e vai apertar um pouquinho mais, porque ele faz parte de quem teve a autoria desse começo. Ele é o filho do que trouxe. Amém? Então ele tem autoridade, ele tem autonomia, ele faz parte dessa autoria da lei e dos profetas. Então ele sim, ele pode mudar. E a partir daqui ele vem trazendo vários ordenanças, ensinamentos, ele vai estar apertando. Ministério da Graça, momento de Jesus, não é mais facilidade não, tá? Vocês vão observar a partir daqui que a partir de Jesus aperta, dificulta, fica bem mais complicado, bem mais difícil seguir essa lei, essa ordenança. Amém? Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Olha, observem o que Jesus começa. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, não precisa chegar às vias de fato. Você teve a intenção, você se irou, você já está violando a lei. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, aos trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, se você violou, você teve desavença, ficou zangado, se irou, chamou de tolo o seu irmão, você já está passivo de não ser capaz de entregar uma oferta ao Senhor, e você já está passivo a ficar preso e ter que pagar até o último centavo. Ou seja, você já está condenado. Amém? Só Jesus para conseguir pagar essa dívida por nós, porque a gente não ia conseguir pagar nenhum centavo. Amém? Comecem a observar que ele vem mudando a lei, ele vem trazendo um ministério de Jesus, né? A partir da tentação que ele teve no deserto, toda essa formação, ele já está pronto, ele já vem exercendo o ministério dele aqui na terra, trazendo a boa nova, trazendo o evangelho de Jesus. Versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Observe que o nó aperta. Em todos esses que ele vem, como ele vai estar trazendo, o nó aperta. Amém? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado ao inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, porque convém que se perca um dos seus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ou seja, teve um princípio de atitude pecadora, exerça uma espécie de amputação radical.
Se você tem alguma prática, algum ambiente que você está indo, que você está observando, que está te induzindo a pecar, está te trazendo para esse outro caminho, ampute, saia daquele lugar, não dê espaço para o inimigo, não dê brecha. É nesse sentido que Jesus está falando, essa amputação radical de conduta. Mude de hábitos, de local, com quem você está se dirigindo, com quem você está se relacionando. É isso que ele está querendo dizer. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Era uma prática comum que estava acontecendo na época de Jesus. Qualquer um estava se divorciando e já indo atrás de outra mulher, ou ela indo atrás de outro homem. O adultério era a consequência, era o resultado dessa prática comum de divórcio. Então ele vem e aperta mais, ele fala: não, se você fizer isso, você está errado, e a mulher que não tem nada a ver, ela também vai ser entendida como adúltera. Mais uma vez ele apertando, amém? Vamos ao próximo aqui, versículo 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, e o que disso passar vem do maligno. Amém? Observe que dos mandamentos que foi deixado na lei, ele vem e aprimora, ele vem e modifica, não no sentido de deixar mais tranquilo, ele aperta, ele torna mais um crivo. O crivo de Jesus é mais rígido, é mais rigoroso, amém? Então, o juramento, ele fica bem mais difícil de se jurar, né? Você vai achar: não, juro por Deus. Aqui não fala não, tá? Procure dizer sim, sim ou não, não. Não venha jurar por qualquer coisa, não. Não venha colocar como se fosse um avalista, né? Não, juro por Deus. Você coloca Deus ali como avalista do que você fez. Às vezes você está mentindo, você está jurando por uma coisa que nem vale a pena jurar. Então ele já vem falando aqui, ó, não faça isso. Amém? Vamos seguir, versículo 38. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas ao qualquer que ferir na tua face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo a tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não te volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Havia uma prática na época que o Império Romano obrigava judeus, né, a tirar a túnica, né, obrigava também a fazer várias jornadas, 1 milha. Jesus fala: vai com ele 2, ou seja, evite o duelo, evite o confronto, evite responder da mesma forma, né? Nesse momento aqui, ó, mas a qualquer um que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ou seja, não é literal que ele está dizendo: ó, se alguém vir te bater de um lado, vira do outro. Não, essa mensagem. Não há vingança.
O único que tem direito à vingança e é a partir do entendimento dele, do beneplácito, né, dele, da soberania dele, é ele, é o grande, é Deus. É só a partir dali que pode haver algum tipo de vingança. Quem somos nós para estar tendo procurar ter vingança contra o nosso irmão? É isso que ele está querendo dizer. E aí reforça aqui mais à frente, falando sobre o amor ao próximo. Versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E saudardes somente os vossos irmãos que fazeis demais? Olha que palavra forte. Na lei antiga dizia que você tinha que odiar o teu inimigo. Agora ele fala, não, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Observe que quando ele traz o exemplo do sol e da chuva, que cai para os maus e para os bons, para os justos e para os injustos, ele está querendo dizer o seguinte: eu que posso julgar, não faço isso. Eu que posso estar escolhendo para quem que eu vou estar dando chuva, para quem que eu vou estar trazendo sol para aquecer, né? Não faço isso. Cai para todos. Eu que posso, não faço. Você, comedor de arroz e feijão, vamos dizer assim, está escolhendo quem amar e quem não amar? Ótima reflexão, hein, irmãos? E no finalzinho ele fala aqui, ó, não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, publicanos era uma classe abominável, rejeitada pelos judeus, pelos que se dizem religiosos e tudo. E aí depois ele fala assim, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Outro ponto interessante. Independente da sua religião, do seu credo, que você acredita, observe comigo, irmãos. Se a sua saudação na igreja, na religião que você professa, que você segue, vamos dar um exemplo da minha, a graça e a paz do nosso Senhor, paz do Senhor. Se eu me saudo apenas quem participa da igreja dessa forma, é alguma outra coisa, mas não é graça e paz do Senhor Jesus. Se torna mais como se fosse um código de sociedade secreta, né? É como se, ó, pelo aperto de mão aqui, você vai saber de qual seita que ele segue, de qual... Não. Se eu direciono esse graça e paz, esse paz do Senhor, só para os irmãos da minha igreja, que fazeis demais? Os publicanos também não são assim? Ou seja, é como se eu estivesse falando para você, ó, os ímpios também se relacionam dessa forma. Secreto, uma coisa corporativa, uma coisa selecta. É assim que você deseja o amor ao próximo? Só para aqueles que já te amam? Pense bem, quando você for dar um paz ao Senhor, for dar um graça e a paz, se for de outra religião, paz e bem, um shalom Adonai, desculpa, eu realmente não sei outros cumprimentos de outras religiões, mas respeito todas em amor. Então, observe, se você está cumprimentando apenas, se você está amando apenas quem já te ama, se você está trazendo graça e paz, ou paz e bem, ou o seu desejo de bom de coração, só para quem já te ama, quem está próximo de ti. O que Jesus fala que não é isso. Não é dessa forma. Não é seleto. Esse sol que você traz não é só para um, dois. Essa chuva que você traz não é só para um, dois. Amém?
Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aleluias. Que mensagem forte, fortíssima. Irmãos, capítulo 5 finalizado. Graças a Deus. Vamos continuar aqui pelo 6, amém? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. É uma mensagem tão densa, essa aqui que foi acabado de falar, que Jesus vai simplificar ela aqui agora, separando. Ó, eu vou repetir. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Esse exercer a justiça era muito feita no período lá por atos de piedade, atos de justiça, que eram conhecidos três ações, que era dar esmola, que era orar e que era jejuar. Era feito muito em público, todas essas três atos de piedade, atos de justiça. Então Jesus traz separado, vai trazer separado esses três aqui, bem simplificado, bem detalhado, para a gente entender o que ele está querendo dizer de como deve ser esse exercido, essa justiça. Doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Ou seja, a boa execução desses atos de piedade ou atos de justiça, a recompensa será lá no céu. Não é você orando certo, ou jejuando, ou dando esmola certo, que você vai ter recompensa aqui. É lá. Amém? Então vamos chegar a esse ponto de detalhamento, né? Versículo 2, capítulo 6. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Aleluias. Muito forte essa palavra. Muito forte essa palavra. Aqui a gente já lembra de quê? De selfies, posts, trombetas sendo tocadas quando damos esmolas, como ajudamos alguém. Olha, peraí, deixa eu te falar, eu ajudei fulano ali hoje, eu fiz isso para ele, eu dei 10 reais, eu dei 20, eu dei um pacote de arroz, olha, eu fiz isso. É dessa forma que ele está querendo dizer. Olha, nem nas mãos, nas suas mãos, uma fez, a outra não tem que ficar sabendo. Imagine quem é da rua, quem é das redes sociais, quem é da igreja, quem é um cargo maior que você, é de outra religião ou de outro meio, de outro ambiente. Nem as mãos tem que compactuar isso, tem que estar sabendo de tudo que é feito. Imagine os da rua, imagine os de fora. Amém? E aí a parte abençoada, linda da palavra que já começa aqui, fala o seguinte: para que tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, o olho do pai não está no Facebook, Instagram ou YouTube. Não está no parque, na praça, no ginásio, onde você vai mostrar para todos o que você está fazendo. É em secreto. Amém? Vamos seguindo, versículo 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas. Fortíssima palavra. Porque gostam de orar em pé em sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, essa recompensa é do mesmo jeito que ele está fazendo em público, a recompensa é em público. A recompensa não é do Pai. Continuando. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Aleluias. Orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhes peçais. Vou trazer um adendo aqui daqui a pouco sobre isso, mas vou fazer o comentário. Vejam só, visibilidade. Quem procura visibilidade já recebeu sua recompensa, que é aqui. Sei lá, talvez essa parte material, né? Você vê muita gente visível aí no mundo, nas redes sociais, e se dando bem realmente, ganhando várias coisas, se dando bem ao mundo, aos olhos do mundo, né? Tendo vários bens, aquela coisa toda, beleza. O que ele está fazendo já está tendo a recompensa. Se ele está fazendo para o mundo, está tendo a recompensa do mundo. Não é isso que Jesus quer de nós. Não é essa ordenância. Observe que ele fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ele não está querendo dizer, olha, você só pode orar no quarto, na sala não. Na cozinha não, na área não. Não, ele está querendo dizer o seguinte: fecha a porta. Não é para ter visibilidade, não é para os outros verem. Amém? É em secreto, porque quem realmente observa, vê, recompensa essa oração em secreto é quem está em secreto, é quem consegue ver você. Não é na hora que você está brilhando lá no púlpito da igreja, não é na hora que você está cheio de like nas redes sociais. É em secreto, é quando você vai colocar a cabeça no travesseiro para dormir, é quando você está em aflição sozinho, é quando você está sendo você mesmo. É o momento que ele te vê em oração. Amém? E aí ele fala sobre vãs repetições como os gentios. Tem crente que imagina que, olha, eu vou falar mal dos católicos aqui agora, porque ele está falando sobre vãs repetições. Como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Aí o cara, nossa, eu vou falar aqui dos católicos agora. Preste bem atenção, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Essas vãs repetições, ela é abrangente. Ela não está falando apenas no que você pode estar pensando aí no rezar, vamos dizer assim. Não, tem muitos crentes que em vez de, vamos dizer assim, fazer uma oração falha, não nesse intuito de repetir várias vezes, mas ele faz quanto mais errado. Ele traz outras características, maneiras, euforia, gritos durante a oração, pulos, rodopio e tal. Eu não estou dizendo nada contra, eu estou querendo dizer o seguinte: em Romanos 12 fala que tem que ser um culto racional. Lá não está dizendo que tem que ser um culto emocional. Pode chorar? Pode, mas o intuito do culto não é se você já entrar chorando. Pode pular? Pode. O intuito do culto não é você já entrar pulando. Pode girar? Pode. O intuito do culto não é você entrar girando. O intuito do culto é você glorificar e adorar o seu Criador Jesus Cristo. Seu Salvador Jesus Cristo. É um culto racional, irmãos. Então fiquem atentos que essa palavra aqui não é seletiva para um grupo ou para outro. É realmente falando o padrão. É assim que eu quero. É assim que tem que ser. É assim que é aceito.
Amém? Fiquem atentos como vocês estão fazendo essa oração para Deus. Aleluias. E aí eu vou reforçar aqui com adendo, em Romanos, irmãos. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. Aleluias. Como convém mesmo, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele interceda pelos santos. Aleluias. Ou seja, mesmo antes de você começar a orar, Deus já sabe que você não sabe orar. Deus já sabe que sua visão é limitada, sua intenção é limitada, seus desejos são limitados, seu conhecimento de como conversar com Ele é limitado. O meu também, amém? Mas o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, intercede em nós, intercede dentro de nós, intercede por nós a partir da oração. Então não fique pensando, eu sei orar melhor do que os católicos, eu sei orar melhor do que o Testemunho de Jeová, eu sei orar melhor do que... Para com isso, para com isso. Deus já sabe que nós não sabemos orar da maneira adequada que deveria ser. Nós não sabemos aplicar essa oração como deveria ser. Por isso já tem o Espírito Santo intercedendo por nós, nos auxiliando nesse momento de oração, nesse momento de falar com Deus. Amém? Então fique atento, porque voltando aqui para Mateus, olha o finalzinho que a gente falou. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe os peçai. Ele já sabe o que a gente necessita, não o que a gente acha que precisa. Às vezes você pede A na oração, Deus te traz um B. Porque ele sabe que realmente o que você necessita é o B, não é o A. Amém? Tenha essa humildade de espírito, esse conhecimento da sua real posição no momento de orar. Essa posição de alguém que não sabe orar como deveria ser ao vosso Deus, mas que Ele já intercede por nós. O Espírito já está conosco. Então você tem esse complemento, essa ajuda, esse reforço do Espírito no momento de orar, apesar de que antes de começar, Deus já sabe do que nós necessitamos. Amém? E um exemplo claro aqui que vem adiante sobre a oração, você vai perceber que não é só botar o joelho no chão e começar a orar, não. Amém? Vamos ficar bem atentos nesse sentido. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim, né? Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, olha o crivo apertando aqui nessa oração. Você está pensando que é só um Pai Nosso, mais um Pai Nosso, né, irmãos?
Fique atento aqui agora, nós vamos esmiuçar esse Pai Nosso aqui agora. Veja só. Aí você vai me falar depois no final. Você vai, não precisa falar, vai refletir. Será que eu estou fazendo esse Pai Nosso? Eu estou exercendo esse Pai Nosso como deve ser? Vamos lá. Pai Nosso que estás no céu. Aqui você já peca. Licença, irmãos, tomar uma água aqui. Eu te falo. Aqui você já peca, eu já peco. Pai nosso que estás no céu. Como eu posso dizer que é Pai Nosso se eu não reconheço o irmão da casa do lado? Não reconheço ele como meu irmão em Cristo Jesus. Se eu estou sem falar com a minha irmã há 5 anos, irmã de sangue. Se eu não consigo ir na casa do meu pai. Se o meu tio chega numa porta, eu saio pela outra. Se quando eu chego próximo ao meu trabalho e vejo um mendigo na rua pedindo esmola, eu procuro passar pelo outro lado da rua porque eu não quero nem chegar perto dele. Aleluias. Vamos seguir. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você consegue deixar Deus fazer a vontade dele na terra como no céu? Ou toda vez que você vai orar, você fala, Deus, estou precisando disso aqui. Ó, tá acontecendo assim, mas eu quero que seja dessa forma. Minha filha tá namorando com esse rapaz, mas eu quero que ela case com outro. Olha, eu já joguei 5 vezes na Mega Sena e não ganhei. Essa sexta agora eu quero ganhar. Olha, na minha vida está acontecendo essa tribulação, mas eu quero que acabe. Tem um irmão meu doente, mas eu quero ele curado. Nós estamos deixando realmente, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu? Seguindo, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Realmente, você se contenta só com o pão de cada dia? Ou toda vez que amanhece, o seu desejo é demais, demais, demais? Olha, tá vindo uma gratificação lá na empresa, são 10 funcionários, mas a maior parte tem que ser a minha. Olha, teve um lucro esse mês de R$ 100. Eu vou separar 40 para mim, o restante eu divido entre os outros. Eles não vão saber mesmo quanto realmente foi. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A nossa vontade maior é que sempre seja perdoado nossas dívidas. Você realmente está perdoando seus devedores? Eu realmente estou perdoando os meus devedores? Independente de valor, independente do que está devendo, independente do que está acontecendo, eu estou perdoando os meus devedores? Você está perdoando? Na mesma proporção que você quer que Deus perdoe suas dívidas, suas ofensas? E não nos deixeis cair em tentação. Olha bem, vou repetir, não nos deixeis cair em tentação. Quando você pede para não cair em tentação, você consegue pedir no grupo, você pensa na sua família, você pensa nos seus vizinhos, você pensa nos seus colegas de trabalho, para que eles também não caiam em tentação da maneira que está aqui e não nos deixeis cair em tentação? Ou esse pedido, essa oração petitória, ela é individual. Ó Senhor, cuida do meu aqui. Ó, minha casa aqui, protege, viu Senhor? Não deixa roubar, não. A minha casa. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você realmente reconhece tudo aqui como de Deus?
ou aquele terreno de 5.000 metros quadrados você encara como seu? O poder, você reconhece como Deus ou você acha que naquela empresa de 3 andar, só quem pode falar ali é você? Você que tem um poder, você que manda embora, você que admite, você que é o cara, você que é a cara. A glória é de Deus ou você quer que quando termine o serviço todo mundo venha apertar na sua mão? Ó, nossa, como você é demais. Isso aqui terminou por causa de você. Se você não tivesse aqui, nós não tínhamos conseguido terminar isso. É reciprocidade. Fama e crédito não é para nós, é para Deus. E é na reciprocidade que ele vem falar aqui, ó, porque se perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É reciprocidade, tá? Então, quando você for pedir no Pai Nosso, pedir que perdoe, fique atento. Como é que está a sua aplicação nisso? Você está perdoando na mesma proporção que você está pedindo? Eu estou conseguindo fazer isso também? Nós devemos ter essa reflexão na hora do Pai Nosso. Então, ao final disso, irmãos, observem que o Pai Nosso é quase que impraticável. Se você ora ele com convicção, espírito em verdade, você fala, nossa, isso aqui eu não consigo cumprir. Jesus traz ele como uma espécie de padrão, de esboço. Fala, olha, quando for falar comigo, presta atenção nesse estilo aqui. Aí você vem falar comigo, tá? Como é que você está fazendo a sua parte para que eu faça a minha nessa oração? Então não é para você estar repetindo, Pai Nosso, não, é você perceber como está a sua aplicação, o seu coração diante do que você está dizendo. É um esboço da sua verdadeira oração, o Pai Nosso. Você entende ele e a partir disso você ora, você fala com Deus. Amém? Vamos dar seguimento. Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostrei contristados como hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Fortíssimo isso aqui, eu vou repetir. Quando jejuardes, não vos mostrei contristados como hipócritas. Não fiquem tristes, não dê uma de vítima. Não fique falando, ó, gente, não vou fazer isso aqui hoje não porque eu estou jejuando. Com carinho de choro. Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, ele está jejuando como o mundo, ele está recebendo a recompensa do mundo. Não é isso que Jesus está trazendo. Não é essa forma que Jesus quer que nós façamos. Ele vem trazendo aqui. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Aleluias. Ou seja, você vai jejuar, não avisa para ninguém. Você vai jejuar, não fique com carinha de triste, de fome para ninguém. Pelo contrário, é o dia que você tem que estar mais radiante. É o dia que você tem que estar mais ativo. Para ninguém nem pensar que você está jejuando. Você não tem que estar mostrando para os outros que você está jejuando. Você tem que mostrar para Deus que você está jejuando. E fiquem atentos. Eu vou trazer só uma diferencinha aqui sobre jejum. Mais à frente, acho que terá outros momentos para a gente falar de jejum. Mas observem. Jejum não é dieta. Aleluias.
Jejum não é dieta. Você, num jejum para Deus, você para de se alimentar, você para de tomar água, não é porque você não vai se alimentar de nada. É muito pelo contrário. É porque você já está separando aquele momento, aquelas horas, aquele dia para Deus. Você está se alimentando de Deus. Você está buscando, se fortalecendo, se aprofundando, tendo sustentação em Deus. Então você, no momento de jejum, você ora, você lê, você busca na palavra, entendeu? Você se resguarda para Deus. Então, como você está se alimentando desse outro pão, que é o pão espiritual, de tal forma que não há necessidade do pão físico. Ponto. Resumindo, o jejum é isso. É ninguém ficar sabendo e você se alimenta do pão verdadeiro. Aleluia. Essa é a sua alimentação verdadeira. Amém? É dessa forma. Porque se você fica sem comer e sem beber e não se alimenta disso, é dieta. Amém? Então vamos lá. Dando seguimento, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aleluias. Lembra que eu já falei de galardão aqui umas 2, 3 vezes? É esse tesouro. Aleluias. Jesus vem falando o seguinte: não acumule tesouro aqui, não procure fazer para o mundo e ser recompensado pelo mundo. Você vai estar acumulando aqui, é verdade. Mas o galardão, o verdadeiro tesouro, aonde está realmente o seu coração, vai estar vazio, vai estar oco, vai estar pobre. É isso que ele está querendo dizer. Amém? Se seu tesouro, se seu coração está em Cristo, você está rico. Rico em glória, em galardão, em bênção, em proximidade com Deus, em uma boa conduta cristã, em recompensa divina, em recompensa de quem está em secreto. Amém? Continuando. Versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Desejos. O que você está alimentando? O que você está cultuando? Para onde você está olhando? O que você está cobiçando? Você está de olho na palavra de Deus ou no que diz ser, ou vamos dizer assim, encenar a palavra de Deus? Você prefere ler o Gênesis ou assistir a novela Gênesis? Você prefere estudar a Bíblia ou assistir a novela A Bíblia? Eu nada contra, irmãos. Eu estou dando exemplos de como deve ser o nosso olhar para Cristo, o nosso olhar. Quando eu falo assim, eu também me ponho na minha posição. Nós estamos nos aprofundando na fonte ou no que diz ser trago da fonte? Reflexão individual. Só estou trazendo o que Jesus traz para o nosso entendimento. Amém? Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se a um a amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro.
não podereis servir a Deus e às riquezas. Aleluias. Não tem como você estar cuidando de 2 balcões ao mesmo tempo. Você não vai cuidar dos dois na mesma qualidade, na mesma proporção. Enquanto você for atender o outro, esse aqui estão te roubando. Enquanto você atender esse, o cliente de lá já está indo embora. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você é escravo do pecado, ou você é servo de Cristo. Aleluias. Não tem como você servir a 2 senhores. Você vai aborrecer um e amar o outro. Devotará um e desprezará o outro. Não tem como assoviar e chupar manga, que nem um ditado antigo aí que o pessoal comenta. Amém? Então, fica atento se realmente você está atendendo ao balcão certo, você está servindo ao balcão certo. Se é o certo, fique só nele, não procure criar outro. Não procure criar o outro lado. Não tenha essa intenção, essa ganância. Não, esse é o certo. Não se amoldeis aos moldes do mundo. O seu molde é para quem está vendo em secreto, é para quem te recompensa em secreto. Então você também atua em secreto apenas a um Senhor. Não é para ninguém ver que você está seguindo a Cristo. Não é para toda vez que você está no monte, você está fazendo vídeo, selfie, eu estou orando por você. Não. É em secreto. Aleluia. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto a que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, aleluias, vosso Pai Celeste as sustenta. Uma paradinha aqui, olha só. Passarinho, você vê uma ave, você não vê ele depositando dinheiro, sacando dinheiro, não, ele não tem celeiro. Não tem armazenando nada não. E mesmo assim, para onde ele vai, Deus o alimenta, Deus o sustenta. Então não fique preocupado com materialismo, com individualismo, ganância, egoísmo. Não se atrai a esses moldes do mundo. Procure se fortalecer primeiro em quem conseguiu te trazer o corpo antes das vestes. Em quem conseguiu te trazer a vida antes do comer e beber. Se alimente primeiro desse pão espiritual. E aí sim, o pão físico é complemento. Aleluia. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, existe eternidade? Existe vida eterna? Existe fugir da morte? Existe algum complemento? Não, vou colocar mais 10 anos de vida aqui para mim, que eu tenho dinheiro para isso. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, a beleza com que Deus nos reveste, Deus nos sustenta, nem Salomão, que foi o rei da sabedoria, e foi o rei que andou em quase todo mundo, consegue chegar em tal beleza. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé.
Eita, Deus tremendo. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluias. Ou seja, priorize a manutenção da vida e não do comer e do beber. Valorize a manutenção do corpo e não o que você vai estar colocando sobre ele como veste. E quem trouxe a vida? Quem te trouxe o corpo? Quem te moldou? Ele. Então ele vem e fala, pois em primeiro lugar, buscai o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando o teu coração não estiver almejando, buscando tesouros aqui na terra, e sim ao Senhor, ao reino, à justiça, essas outras coisas que quem está no mundo busca, que a nossa carne busca, já é acrescentado. Você nem. Quando você menos esperar, aparece, chega uma bênção, chega outra, você fala: não, eu sei isso aí, é porque eu estou buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não faça o caminho inverso, buscar os desejos da carne, o materialismo, para depois buscar o Senhor. O caminho é esse aqui, ó. É reino primeiro, é justiça de Deus primeiro, para depois você conseguir as demais coisas, a justiça dos homens e o que queira que seja mais. Primeiro aqui, Deus. Teu coração tem que estar aqui. Amém? Agora vamos ao capítulo 7, irmãos. Olha, 1 hora mais ou menos. Passou um pouquinho, foi 2 capítulos já. Como vocês podem observar, esse primeiro sermão de Jesus é maravilhoso, é denso, ele é volumoso em conteúdo, é tremendo. Para 2 capítulos foi 1 hora. O 7 é um pouquinho mais pequeno, vai ser coisa rápida aqui agora, acredito, mas espero ter trago mais ou menos aí a linhagem do que a gente entender desse sermão. Amém? Vamos continuar. Capítulo 7. Não julgueis para que não sejam julgados, pois com o crédito com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Olha a reciprocidade aí, ó. Você quer julgar? Tá, você vai ser julgado na mesma proporção. Reciprocidade, proporcionalidade, igualdade. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio. Ou seja, às vezes tem um cisco no olho do irmão e no seu tem um pedaço de galho aqui, você não está vendo, mas você está de olho no cisco do olho do irmão. Olha, o cisco aí tira, mas está quase abrindo o seu olho aqui do pedaço de galho que está, mas você quer apontar para o outro, você quer julgar o outro. Ou seja, às vezes o pecado, a transgressão, a conduta do irmão começou agora ali a desviar, a sua você já tem 1, 2, 3 anos no pecado, mas você quer julgar, você quer falar do irmão e esquece o quanto você já está longe de Deus. Amém? Procure equilibrar isso. Quer julgar? Tá. Esteja alinhado, esteja como um varão perfeito, se você conseguir, para conseguir estar julgando seu irmão. Amém?
Versículo 4 do capítulo 7. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita. A palavra está assim. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É isso. Mas claro, impossível. Amém? Procure tirar a primeira trave do seu olho falso, procure tirar a primeira trave do seu olho, para depois ir no argueiro no olho do seu irmão. É isso que ele está falando, sabe? Procura sim em estar no caminho, estar na condução cristã, na conduta cristã, para depois você ver se alguém está fora ou não. Amém? Versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis entre os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pequeno o parágrafo, mas denso em conteúdo. O que é, irmãos? Não é para você estar olhando o seu irmão do lado como cão, ou chamando ele como cão, ou chamando ele como porco. Mas observem, tem gente, tem pessoas que se demonstram dessa forma. Você acredita? Tem gente que que nem o outro fala assim, mata só para ver caindo. Ou então fala assim, esse aí gosta de ferir as pessoas. Ah, esse aí é a índole dele é essa. É criminosa, é má, é ácida. Então veja só, se tem uma pessoa que antes de você ver ele como cão ou como porco, ele já se mostra como tal, você procura trazer a palavra, você procura trazer uma mão amiga, você procura auxiliar no momento de socorro, e ele só te pisa, ele só procura te dilacerar, ele só procura te humilhar, dizer coisas contra ti, mentiras, só procura tramar contra ti, olho grande, invejoso. A pessoa está se mostrando, olha, eu sou assim. Não quero papo de conversa de crente aqui. Você já veio aqui 10 vezes e eu já te falei, passa longe. Não quero você aqui. Não gosto de você. Não gosto do que você representa. Olha, próxima vez que você vir aqui já era. A pessoa está mostrando. Ela está falando, eu sou cão, eu sou porco. Eu gosto da imundície. Não quero a palavra, não quero o evangelho, não quero o renovo. A pessoa está se mostrando. Num caso desse, irmão, Jesus está falando, olha, a conduta dela é essa, a índole dela é essa. É vaso de desonra, como em Jeremias fala. O oleiro faz vaso de honra e vaso para desonra. Esse varro para desonra é o cão, é o porco. Ele se mostra como tal. Um porco, você olha, você reconhece. Um cão, você olha, você reconhece. É vaso de desonra. Você tentou uma vez, duas, não deu? Junta suas pérolas, junta o que é santo e direciona para outro. Outro irmão que esteja precisando realmente. Outro que não se mostre como porco ou como cão. Aleluias. Procure ter discernimento no Senhor para reconhecer um cão ou reconhecer um porco quando se deparar. Aleluias. Versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus,
Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aleluias. Está querendo dizer o seguinte: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrireis. Ou seja, todo aquele que pede, recebe, busca, encontra. É dessa forma que nós temos que, Jesus nos incita a orar dessa forma. Ele fala, olha, busca em oração, você vai encontrar. Procura seguir essa conduta cristã, você vai ter a recompensa. Procura fazer do jeito que eu falo para você fazer, que você vai encontrar o resultado dessa responsabilidade que eu trago sobre ti. Não tem, como em Hebreus 10:36, não tem espera sem recompensa. Não tem nenhum tipo de espera sem recompensa. Se você procura, espera no Senhor, ele responde. Se você fala com ele em espírito e verdade, ele te responde. Se você segue os preceitos dele, ele te recompensará. Amém? Então procure fazer, no finalzinho tá aqui, ó. Pois quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Vamos lá, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, o espaço, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertada o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou seja, é o que nós vem falando aqui agora. Fazer pelo mundo, você recebe pelo mundo facilmente. Essa porta, esse acesso é fácil demais. Essa visibilidade, principalmente hoje em dia, é fácil demais. Seguir esse caminho do mundo é fácil demais. Agora, acertar a porta estreita, enxergar ela, seguir ela, entrar por ela, seguir os caminhos do Senhor, é uma estrada espinhosa, é um caminho mais tortuoso, complicado de seguir aqui no mundo. É um caminho cheio de aflições. Senhor, nos auxilia a achar essa porta, a entrar por essa porta, a seguir o teu caminho, Senhor. Porque se for pelo mundo, estamos perdidos, é caminho de perdição. Então ele está dizendo, ó, tem dois caminhos. Não estou te prendendo de forma alguma. Tem essa porta aqui cheia de neon, toda luminosa, jogo de luz. Você vai entrar aqui, olha a comparação com alguns templos que dizem por aí. Você vai chegar aqui, tem uma placa de quase 1 quilômetro na frente. Luminosa, neon, luz e tal. Quando você vai entrar aqui, cadeira confortabilíssima, um vão, salão amplo. Quando for dias de festa vai ter jogo de luz, vai vir o cantor mais top do momento, gospel, tá? Essa é a porta do mundo. Você está entrando numa igreja, você pensa que a igreja tem nome de igreja, mas é o mundo que está ali dentro. Não é a manifestação do poder de Deus. A porta estreita não tem luminoso, não tem neon. Às vezes, quando você entra lá, vai ser um banquinho de madeira para você sentar. Não vai ter câmeras, aquela coisa toda pomposa. Mas é lá. A porta estreita, a de Jesus, o caminho da verdade e a vida,
É lá. Amém? Procure saber diferenciar essa porta, aonde você está entrando, aonde você está em seu pensamento, na casa de Deus. Para você estar imaginando que você está em Belém. Belém é a casa do pão, né? Você está imaginando que está na casa do pão e às vezes está no mundão. Amém? Peça a Deus discernimento para você saber aonde realmente você está. Aonde você está realmente buscando Ele, aonde você está pedindo Ele, em que porta você está batendo. Porque se Ele fala assim, bate e abre-se-lhe-á. Você está batendo na porta certa? Ou naquela toda bonitona, cheia de dizeres? Peça a Deus discernimento. Amém? Versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Fortíssima essa palavra. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, seus frutos os conhecereis. E aqui vem para, se você, irmão, não está chegando a ter o entendimento dessa palavra, agora, esse próximo versículo vem para finalizar. Vem para te trazer o que ele está querendo dizer, Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aleluias. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: não vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ponto. É isso que ele está querendo dizer aqui. Muitos têm cara de igreja, muitos se comportam como igreja, muitos chegam até a fazer milagres, muitos chegam até a expulsar demônios. Mas Jesus, olhando isso, vão falar assim: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Ou seja, nunca foi Belém esse local, nunca foi Casa do Pão, essa igreja que se porta dessa forma. Há muitas igrejas, irmãos, hoje em dia, templos que expulsam demônio, fazem milagres, mas não são reconhecidos por Deus. A manifestação de Deus não está naquele lugar. Não é Belém. Não é a casa do pão espiritual, aleluias. Peça a Deus discernimento. Porque no dia do grande juízo, ele vai falar: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mais acima, onde nós lemos aqui, diz o seguinte: uva, como se você consegue colher uva dos espinheiros ou figa dos abrolhos, ou seja, o fruto você reconhece pelo fruto que essa igreja traz. Ou seja, um convertido, uma pessoa que já está lá há 2, 3 anos, olhe para o irmão da igreja que você está hoje
Olha a maneira de você conseguir procurar discernir no Senhor se você está em Belém. Vou te falar aqui agora, irmão. Procure observar 1, 2, 3, 4 irmãos que já têm um certo período nesse local onde você frequenta e veja esse fruto como ele é. Onde está o coração dele? Ele segue essa igreja porque ele conseguiu o carro na garagem, boa conta bancária e uma mansão de 3 andares? Essa conversão dele nessa igreja conseguiu fazer com que o coração dele não esteja em bens materiais, mas e sim primeiro no reino da justiça? O que esse local traz de resultado para você, benefício? É você conseguir aumentar os seus lucros, seu ganho, prosperar aqui na terra? Esses irmãos que você observou continuem lá por conta disso? O coração dele está naquele terreno que ele conseguiu depois que foi para a igreja? Está naquele carro que ele conseguiu? Está naquela empresa que ele montou e está ganhando rios de dinheiro? O coração dele está nisso? Você já vai conseguir reconhecer os frutos a partir daí. E vai saber se é Belém ou não, onde você ajoelha, onde você senta, onde você dá glória a Deus, onde você está nesse momento. Aleluia. Estamos finalizando, irmãos. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aleluias. A sua conduta, ela está sendo como uma pessoa prudente ou como uma pessoa insensata? O livro de Provérbios traz exatamente a diferença de uma pessoa prudente e uma pessoa sensata. Aleluias. Procure, se tiver dúvida, você vai ver o conduzir de um prudente e de um sensato. Um coração, em Provérbios fala, um coração entendido se alimenta, busca o conhecimento. Mas a boca do tolo se alimenta de insensatez. Ou seja, um coração convertido, ele busca conhecer, ele busca a sabedoria do Senhor. Mas a boca de um tolo, de um insensato, se alimenta de sensatez. Ele fala, mas ele está se alimentando só de coisas do mundo. Ele age como o mundo. Versículo 28, para finalizar. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ou seja, ele não estava utilizando só a teoria, ele era a prática daquilo, ele trazia como praticar, ele não trazia apenas a teoria, o enrolês, né? Ou religiosismo, como muitos trazem. Olha, procura teologia, segue, teologia tal, você segue corrente tal, arminianismo, calvinismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Não, é Jesus. A corrente que você segue é Jesus. Você tem que buscar, você tem que entender, você tem que se aprofundar na palavra, sim, mas a corrente
É Jesus. O entendimento é Jesus. O que você defende é Jesus. Sua ideologia é Jesus. Amém? Não procure seguir outros entendimentos, outras vertentes. O conhecimento demais, o ler demais livros, apenas ler, traz enfado. Em Eclesiastes vem trazendo essa palavra. O simples ler por ler traz enfado ao homem. Amém? Então procure sempre quando buscar, não só ler, não procurar a teoria, procure a prática no seu coração, a partir daí a conduta, amém? Então aqui eu finalizo, graças a Deus por isso, esse Sermão do Monte, esses 3 capítulos, agradeço irmãos e irmãs por estarem com toda essa paciência, esse coração aberto para esse momento, conseguimos finalizar, como você pode observar, Jesus vem trazer para nós como o proceder de quem alcança esse ministério de Jesus, esse ministério da graça, essa conversão, esse ser discípulo. Ele traz tudo, ele deixa as claras. Ele fala, ó, vocês andavam assim, agora eu quero que ande assim, e a recompensa é tal. Mas isso para os que eu escolhi, para os discípulos. Você já reconhece quando Deus te escolhe. Existe o chamado. Não tem e-mail chegando, ó, você foi aceito por Jesus. Não, é aqui. Você sente, opa, chegou a notificação. Agora eu sou de Jesus. Morri para o mundo e nasci para Cristo. Aleluia. Esse é o chamado, que você responde imediatamente. Amém? Vamos orar, irmãos, para finalizar esse momento. Senhor, se estamos aqui até agora, se conseguimos buscar a Ti até agora, é porque Tu que nos sustentou e fortaleceu nossa vida e nosso corpo. É Tu que não se preocupa apenas em vestimentas e o que vamos comer ou beber, e sim em manter o fôlego de vida em nossos pulmões. É Tu que continua sustentando nosso corpo para a gente conseguir continuar na batalha. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por tudo que Tu fez, faz e ainda irá fazer nas nossas vidas, Senhor. Ilumina o caminho, fortalece nosso corpo, nosso espírito, direciona nossa alma, Pai. Nos traga mais entendimento a partir de Tua palavra. Tua revelação é o nosso verdadeiro pão, Pai. Nos ajuda a discernir os falsos profetas, nos ajuda a discernir os cães e os porcos. Nos ajuda a discernir os verdadeiros lobos, Senhor. Nos traz entendimento, ilumina nosso caminho, faça com que nossos olhos olhem apenas numa direção, no reino dos céus e sua justiça. Aleluias. Muito obrigado por esse momento, Senhor. Se for da tua vontade, nos conceda mais momentos como esse. Muito obrigado por mais essa palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Tremendo hoje, hein, irmãos? Muito obrigado a todos, a todas. Um dia de paz, uma noite de paz. Que o Senhor fortaleça, conduza, mantenha a fé em nossos corações. Esse fogo, essa chama do Espírito Santo, que ela continue, que ela ilumine, que ela traga claridade a esse momento de trevas, que nós consigamos passar pela provação com Deus, que nós consigamos continuar passando pelo deserto com Deus, seguindo suas pegadas. Amém? Muito obrigado.
Muito obrigado por mais esse momento. Que Deus nos conceda mais momentos como esse. Até a próxima. Fiquem com Deus.